Oi, galera do Novo Colégio, nossos alunos aí que seguem a gente nas redes sociais, as pessoas também de outras escolas que seguem a gente aí. Hoje eu vou bater um papo com os nossos amigos unespianos aqui. Ser unespiano é uma questão de orgulho, então eu acho que todo mundo aqui tem boas lembranças dessa época e a gente vai aproveitar um pouquinho disso para falar para vocês também da prova e a experiência de cada um nesse período de Unesp. Então, primeiro eu vou começar com nosso mestre da História do Brasil, professor Edgar. E aí, Edgar, tudo bem? Pô, Gil, sacanagem, cara. Você começou o quê? Pela idade, é isso? Eu caguei com o jogo com a palavra. Deixa eu ver que eu vou pegar. Vai começar pela idade. A gente acabou de falar sobre isso, cara. Mas beleza, tranquilo. Vamos lá. Então é o seguinte, meninada. Eu, assim, né? Em termos de vestibular da Unesp, para mim é o melhor vestibular de todos. Em termos de vestibulares paulistas. Eu acho que é o vestibular que mais respeita aquilo que está sendo trabalhado no ensino médio e da forma como está sendo trabalhado no ensino médio. Então, você pega as questões da Unesp, elas são bacanas, elas são completas, tem contexto, tem raciocínio, tem questões factuais, mas elas ficam dentro, as questões ficam dentro daquilo que é trabalhado, né, no ensino médio por nós, professores de ensino médio. Você vai se tornar universitário, mas, a princípio, você é um estudante de ensino médio. Então, as questões elas têm que ser voltadas para os estudantes de ensino médio e da forma como está sendo trabalhado no ensino médio para o vestibular. Então, eu acredito que o aluno que tem uma boa leitura, que teve uma boa sala de aula, que estudou, que se preparou, cara, é um vestibular muito bacana de se fazer, é um vestibular gostoso, cara. E, Edgar, o que representou para você a Unesp, assim, na sua vida profissional, pessoal? Uai, cara, tudo, né? Eu vou aproveitar que já que eu sou o primeiro, eu já vou antecipar essa frase, né? Uma vez o Unespiano, sempre o Unespiano, cara. É carniça, carcaça, né? A gente se encontra na rua e fala assim, cara, assim, a gente não esquece. É um Giovanni que vem de Rio Claro, ou Carlinhos, eu, você, né? Jonas, o Luiz de Franca. Então, nós temos uma identidade muito forte, porque a Unesp, ela propicia isso. Como ela está espalhada pelo estado de São Paulo, a maioria dos alunos, não todos, o caso do Carlinho, por exemplo, que é francano, né? O Giovanni, por exemplo, que teve que ir para Rio Claro, ou eu sair de Salto, ou ir para Franca. Então, a gente cria um vínculo muito legal por morarmos fora da nossa cidade. Então, nós temos um vínculo com a República, com a comunidade, com o pessoal de Franca. Então, isso traz uma experiência de vida fabulosa. Então, a Unesp ela se destaca por ser um centro de excelência, estudo e ciência, mas que propicia ao aluno, ao estudante, uma experiência universitária, né? Um convívio universitário com pessoas do estado de São Paulo, do Brasil como um todo, e isso é uma lição de vida. Então, sair da Unesp não é sair com uma graduação, um bacharelado, é sair com uma experiência de vida inesquecível. Até hoje eu tenho colegas, um está no Recife, um está em Tocantins, um está em São Paulo, mas a gente se encontra, a gente conversa, a gente bate papo, aquela coisa de ficar 5 anos longe, mas parece que ontem estávamos conversando. Então, a identidade unespiana, o vínculo unespiano, o viver a Unesp é sensacional. Então, a galera que está em Franca, que fizeram uma opção por um curso fora de Franca, ele vai ter uma experiência bacana. São cidades que não são tão grandes, os campos não são tão grandes, então a convivência republicana é muito bacana. Então, eu acho isso sensacional, eu acho que é o que guarda. Nós nos olhamos, então nós temos uma identificação, é impressionante isso. Agora eu vou bater um papo com meu amigo da geografia, Giovanni. Fala, Gel. Ô, Gilson, beleza? Tudo em Olá, paz? pessoal. Fala, meus companheiros de Unesp. Satisfação demais, enorme estar aqui com vocês. E para você, Gel, o que representou a Unesp na sua vida? O que representa até hoje? Bom, usando uma linguagem geográfica aqui, né? A Unesp foi um divisor de águas na minha vida, cara. Porque foi exatamente o momento em que eu saí de casa, fui morar fora, conforme o Edgar falou, eu fui para a Unesp Rio Claro, e ali eu tive um amadurecimento grande, né? Saí daquela vida de ensino médio, ali eu aprendi com ótimos professores, com aulas, assim, algumas com uma didática boa, outras nem tanto, mas aprendi a pesquisar sozinho onde que eu encontrava a solução aí para os meus problemas, para as minhas dificuldades.
Isso é uma grande diferença da vida universitária, na universidade pública, principalmente, o incentivo à pesquisa, né? Iniciação científica ali, depois participar de congressos, né? de eventos. Isso a Unesp, assim como a USP e a Unicamp também, elas organizam muitos eventos, e é o que o Edgar falou mesmo, essa descentralização da Unesp pelo Estado, né, fazia com que a gente tivesse contatos aí com pessoas de vários campos. Na minha época não tinha ainda o Interunesp, né? Na verdade ele existiu, depois no meu período de graduação ele ficou suspenso por um período e depois quando eu saí voltou. Mas tinha o Festival de MPB de Ilha Solteira, então a gente tinha alguns contatos. E depois da graduação, né, se você se apresenta no mercado de trabalho com um diploma de graduação na Unesp, isso te dá um certo respeito, um certo prestígio, porque é uma graduação de peso, de nome, né? Você vê, a minha turma foi a 40ª turma do curso de Geografia da Unesp de Rio Claro. Hoje já está na, acho que, 50ª, não, na 60ª já. Já são 20 anos que eu me formei. Exatamente, 60ª turma, uma coisa assim. Então, é um curso antigo, né? Beleza, É Gel, isso. muito obrigado, hein? E para você, meu amigo Jonas, a Unesp na sua vida, você ainda tem vínculo? Você que fez mestrado também lá, você ainda mantém um certo vínculo? Boa tarde, bom dia a todos, né? Ô Gilson, eu agora, não tanto, embora eu seja vizinho da Unesp, eu moro quase ao lado do campus novo da Unesp. Aqui é o caminho em volta da Unesp, até hoje, então eu estou ali próximo, pelo menos fisicamente. Mas eu, nos últimos anos, eu me afastei um pouco, mas eu fiquei na Unesp entre graduação, mestrado e depois toda um período ali que eu ainda fiquei muito próximo, eu fiquei quase 10 anos na Unesp. Primeiro que eu tenho que falar para a Unesp, eu escolhi ser unespiano. Quando eu entrei um pouco mais velho na faculdade, eu entrei já com 20 para 21 anos, hoje tem moleque que entra com 16 para 17, né? Então eu era um pouquinho mais velho. E quando eu resolvi fazer história, eu só prestei o vestibular da Unesp. Eu morava em Ribeirão, eu sou de Sales, morava em Ribeirão, fazia cursinho lá, e foi o único vestibular que eu prestei. E ainda bem que eu entrei, né? E graças a isso, eu me transformei num unespiano. E tudo aquilo que eles falaram aí, de certa forma, eu concordo, a Unesp é especial, é muito bacana, tem essa coisa de ser espalhada pelo estado todo, e ser unespiano é um estado de espírito, antes de mais nada, né? Muito obrigado. Agora, nosso amigo Carlinhos, que paralelo à Unesp, ele também frequentava outra universidade, então ele tem uma visão bem diferente, assim, né? Não só da Unesp, mas ele tem um parâmetro de comparação. Para você, o quanto foi importante essa experiência, Carlinhos? Então, eu já fazia uma outra faculdade, né? Eu estava no primeiro ano, meu sonho era fazer direito, né? E não vou relatar toda a minha história, não, porque que eu queria fazer direito. Mas falar, fui prestar direito, sempre sonhei em fazer universidade pública, porém não passei, né? Aí fiz uma autarquia, né? Uma faculdade particular, né? Municipal, parará, direito. Mas aquilo não me agradou, não era aquilo que eu queria, porque para mim a universidade não era só aquilo. Eu sentia a faculdade como, não sei se é o curso, uma extensão de um colégio, ou seja, aquele horário de aula, tal. E aí fui para a Unesp, até um professor, grande amigo, me falou, não presta Unesp. Eu falei, por quê? Você vai apaixonar. Eu falei, não, mas vai ser um hobby. Eu fui prestando Unesp como hobby mesmo. Falei, eu vou assistir aula o dia que tiver aula, se tiver que fazer prova, faço, e vou tocando, mas pelo menos para eu ter acesso à biblioteca da Unesp. E aí, aconteceu, eu apaixonei.
Mudou tudo, né? Mudou tudo, porque uma outra, ali dentro, como o Edgar disse, eu tive contato com pessoas com cabeças totalmente diferentes. A minha, em Franca, uma cidade com as suas características, né? Pessoas vindo até de fora, tive contato com pessoas, o Edgar talvez lembre disso, tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele, o Cabo Verde, tivemos contato com um africano. Então, aquilo, acho que formatou todo o meu pensamento, né? Abriu minha cabeça, abriu campos, horizontes diferentes. Então, isso foi muito interessante para mim. Tá? E a Unesp não era só apenas a aula. Além da diversidade em termos de aula que nós tivemos com visões diferentes de professores, porém, os meandros, os caminhos da Unesp, a biblioteca, as conversas, a festa, o contato ali dentro, aquilo... O terceiro andar. O terceiro andar, aquilo tudo você ia convivendo com uma série de coisas diferentes. Era uma alquimia, né? Aquela junção toda. Então, aquilo, acho que formatou um pouco. Aquilo foi um grande divisor para mim. E como usando o Giovanni, divisor de águas. Beleza, Carlinhos, muito obrigado. Agora, nosso caçulinha da turma, que ainda frequenta a Unesp, está lá dentro ainda, pode ter passar para a gente uma visão mais atual da Unesp. Nosso professor de História, mestrando em História, Luiz Eduardo, Luizão. Fala, Luizão. Bem com você? Fala, Gilson. Bom dia pessoal também, todos que estão assistindo, que irão assistir, né? Fico muito feliz de compartilhar um pouquinho assim com amigos aqui e colegas unespianos, né? Compartilho de todos esses sentimentos e... cara, eu sou um pouco suspeito também de falar da Unesp. Acho que todo mundo que faz Unesp, que vivencia o dia a dia, claro que dependendo da época tem os seus problemas, né? Hoje são outros, principalmente de ordem financeira, mas acho que o que me impacta muito assim na Unesp, cara, é ver como que, apesar de todas as dificuldades financeiras, né, em relação, por exemplo, às outras universidades paulistas, né, USP e Unicamp, a Unesp consegue se equiparar em alto nível a essas universidades, né? Consegue produzir ciência de uma forma extremamente importante, e tanto é que, se for pensar, né, a Unesp é uma universidade recente, né, tem menos de 50 anos, e é a melhor universidade com menos de 50 anos do país, né? Então, acho que isso é uma das coisas que deixa a Unesp lá num patamar bem em cima, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Beleza, muito obrigado. Agora, galera, eu vou pedir dica de conteúdos, dicas de algum tipo de exercício que pode cair na nossa prova para os nossos mestres aqui. Vou começar primeiro com a geografia, com o Giovanni. A geografia física, eu vejo que muitos alunos têm dificuldade, a gente, ali no cursinho, a gente percebe que há questões que os alunos têm um pouco de dificuldade, e eu gostaria de pedir para o Giovanni alguma dica, alguma instrução para a gente fazer essa prova com mais tranquilidade. Beleza, Gilson. Bom, pessoal, a prova em si é uma prova, como o Edgar falou, uma prova muito gostosa, uma prova muito bem elaborada. A Fundação VUNESP, que realiza a prova do vestibular da Unesp, é uma fundação muito séria. Ela foi responsável pelo Enem aí durante muito tempo, e inclusive outros concursos de universidades também, vestibulares de universidades. É a VUNESP quem elabora as provas. Então, é uma prova que dificilmente você encontrará falhas, né, questões que vão entrar com recurso ou coisas assim. Na geografia, a gente espera ainda muitas questões sobre geografia do Brasil, né? Na parte de geografia física, sempre tem alguma questão sobre relevo, principalmente relevo brasileiro. Então, é legal você ficar de olho naquela classificação do relevo do Jurandir Ross, principalmente o perfil do relevo do estado de São Paulo, né? Esse ano eu estou apostando bastante sobre questões dos biomas da Amazônia e do Pantanal, em função aí de tudo que vem acontecendo, desmatamento, queimadas, né? A Unesp também gosta muito de cobrar aí sobre o comportamento da população.
O Brasil que vive um momento aí do bônus demográfico, né? Se você somar a população em idade, com idade de trabalhar, né? Hoje ela é maior do que a soma de crianças, jovens e idosos. Então, quer dizer, está sobrando mão de obra. O país vive um momento que só acontece uma vez na história de cada país. De agora para frente, a tendência é a natalidade continuar baixa, a expectativa de vida aumentar mais ainda, então a porcentagem de idosos deve aumentar nos próximos anos. E esse bônus demográfico deve passar. Tá? Sempre a gente tem alguma questão de geopolítica também, então ficar atento aí à situação do Irã, eu acho que é um dos casos aí mais falados recentemente, esse programa nuclear iraniano, né? O Irã insistindo em desenvolver o programa nuclear e agora, né, falando aí que vai deixar aquele acordo firmado aí em 2015 com os Estados Unidos e grandes potências ocidentais. O Irã que é visto aí pelo Ocidente como uma ameaça à paz mundial, um país que já foi classificado como pertencente ao eixo do mal, ao lado do Iraque e da Coreia do Norte. Mas é isso. Esse ano o que nós teremos de novidade é que a segunda fase da Unesp também será em formato de teste, né? E vai ser uma novidade aí para a gente. Só mais uma última dica. A Unesp tem trazido nesse último ano aí uma tendência de questões interdisciplinares. Então, depois, se os colegas das outras áreas aí quiserem falar um pouco também, mas eu acho que eles devem manter isso esse ano, envolvendo aí geografia com química, geografia com história. Ano passado teve até geografia na prova de inglês, né? Então, eu acho que essa tendência é manter isso esse ano. Tá bom? É isso, então, que eu tinha de dica. Deixo aqui meu abraço para todo mundo aí, viu? Satisfação demais estar com vocês aqui, né? Nesse momento aqui. Tá bom, gente? Antes do Giovanni sair, ô Gilson, pode ser? Pois não, Edgar. A gente fazer uma força, ajudar o Giovanni, galera, porque está naquela época, lembra da crise de 29, que o pessoal passou a viver dentro de carros? Né? Eu estou vendo aqui o armarinho dele, olha lá, o banheiro, né? Então são as novas acomodações. Nós vamos fazer uma vaquinha online para tirá-lo dessa situação, viu? Ele está sorridente, mas, meu, tá complicado, Giovanni. Força, irmão. Nós vamos conseguir. Estou morando dentro do carro aqui. Tá Muito certo. bom. Obrigado aí, gente. Faz a vaquinha online aí que dá certo. Viu? Já tá valendo, né? Tá ótimo. O importante é que hoje a tecnologia nos conecta mesmo dentro do carro. Isso aí. Valeu, gente. Um Giovanni. abraço. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação aí. Valeu. Tchau, tchau. E também na geografia, galera, a gente tem um outro nespiano, que é o professor André, que infelizmente não pôde participar aqui com a gente do bate-papo, ele tinha outro compromisso, mas pelo que eu troquei de ideia com ele, assim, ele pediu para ficar muito atento em questões mais atuais, às vezes algum recorte de jornal, alguma coisa nesse sentido, para trabalhar dentro da parte de geopolítica. Então, uma dica aí, e ele também vai gravar um videozinho para a gente sobre a dica dele para a Unesp. Agora eu vou passar para filosofia e sociologia com o Jonas, nosso mestre Jonas, o homem que mora dentro da baleia, e pedir para ele qual é a dica que ele pode dar para a gente nesse momento. Ô Gil, você sabe que eu não fiz doutorado por causa disso, né? Ah, é? Eu quero continuar sendo o mestre Jonas, senão não combina com a música. Entendi. A música foi feita para ser mestre, não doutor. Bom, vamos lá. Primeiro, é aquilo que o Giovanni falou, é aquilo que o Edgar falou, é uma prova maravilhosa, é a prova mais legal de se fazer. É por isso que, por exemplo, lá atrás eu só escolhi a Unesp, porque era a prova que eu me identificava, era o vestibular que eu queria prestar. A Unesp quer que você saia da casinha. A Unesp é aquele vestibular que o aluno que é aquele Caxias que decora, que fica fazendo 500 mil exercícios e pega lá a exceção da exceção. Esse aluno vai entrar na FUVEST, vai entrar em Uberlândia, esse cara vai para outro lugar. O aluno da Unesp é aquele que sabe contextualizar.
é aquele que é capaz de compreender o que está acontecendo no mundo junto com o conceito. Também não é algo só de contextualização, de conhecimentos gerais, também eles cobram o conceito. Então, assim, é uma prova maravilhosa. Mas eu estou vendo muitos alunos assustados com a prova da Unesp, porque é uma prova interdisciplinar e é uma prova que mexe com essa lógica que o aluno cria. Não o aluno cria, as escolas, de forma geral, criam essa lógica, né? E o aluno segue essa lógica. E eu gostaria de falar, assim, dessa área de filosofia e sociologia, que é uma prova que define bem essa relação da atualidade com a interdisciplinaridade. Ao mesmo tempo, é uma prova conceitual. Nos últimos anos, eu vejo muitas questões sobre ética, então, sobre tipo comportamental, sobre preconceito, sobre intolerância, racismo, xenofobia, tudo isso é muito cobrado dentro da prova, e, lógico, trazendo os grandes pensadores a respeito disso. Mas o assunto que a Unesp mais está batendo nos últimos anos é a questão do conhecimento científico. Vivemos uma era do negacionismo. E a Unesp é o vestibular que mais bate nesse negacionismo. Então, pode esperar questões que vai trazer física com filosofia, matemática com filosofia. Tá? Vocês podem esperar essa relação do que é o conhecimento científico, o que é o conhecimento pseudocientífico, conhecimento mítico, conhecimento, o senso comum, e até mesmo, né, aquilo que esses negacionismos batem tanto, que é o tal do conhecimento absoluto, né? Para eles existe um conhecimento absoluto que a ciência não funciona, né? Então eles partem do pressuposto que a ciência é um lixo e que tudo aquilo que vem da ciência tem que ser combatido por questões ideológicas. Então, esse tipo de conhecimento, que nós chamamos de dogmatismo, também bate ali e cai, e podem esperar uma prova novamente maravilhosa. O aluno não pode se assustar com a prova, ele tem que ter a cabeça aberta, e tenho certeza que todo mundo que fizer isso vai muito bem na prova. Tá certo, Jonas, muito obrigado aí pela sua dica de filosofia e sociologia. E, Carlinhos, na história geral, o que caracteriza a prova da Unesp? Então, a prova da Unesp costuma quase sempre mais contemplar da parte de história do Brasil, né? A Unesp sempre vem mais não muito alto, né, a diferença, mas você sempre contemplando a história do Brasil. A prova da Unesp, eu lembro até um pouquinho, eu sou de uma geração que a prova da Unesp era diferente. Quando a gente prestava a Unesp, não tinha primeira e segunda fase, eram 3 dias consecutivos, primeiro dia teste, segundo dia prova objetiva, e terceiro dia você tinha a prova que era de português, redação, né? Então eram 3 dias por volta de meados de dezembro, né? Era 15, 16, 17 de dezembro, era o último vestibular. E depois, segunda fase, vinha FUVEST, Unicamp e tal, e a VUNESP era uma fase só. Você prestava, passou ou não, e aí sabia o resultado em fevereiro, mais ou menos, né? E aí sempre a VUNESP vinha assim, isso desde aquela época, ela vinha seguindo aquela lógica, né? História antiga, uma questão de história antiga, uma questão de Idade Média, história medieval, ou alta ou baixa, moderna e contemporânea. Aí a gente mistura essa contemporânea com as atualidades. Até o Giovanni falou, pode até juntar, fazer uma aglutinação aí da história com atualidades, que vocês veem geopolítica e tal. Então, em cima disso aí. A prova da VUNESP, vou ficar redundante aqui, né? É uma prova que sempre, ela foi muito bem feita, tanto que eu falo que a prova da VUNESP de humanas eu acho a melhor prova que tem. Eu não vou entrar no questionamento de biológicas e tal, porque ela puxa do aluno não só o conhecimento que o Jonas falou, aquele conhecimento conceitual, mas ela busca uma interpretação de um poema, ela busca uma ligação com uma música, ela busca uma interpretação de uma charge, uma fotografia, e até misturando com história da arte. Tá? Então,
em cima disso que o aluno... Então, o aluno vai ter que ter uma destreza toda especial, não só, eu sou aquele cara que sei tudo de apostila. Não, eu sei tudo. Não, aquilo lá você não vai matar a VUNESP. Você tem que ter um conhecimento mais amplo. Você vai ter que ver um filme, às vezes você lê um jornal, às vezes você viu um poema, você vai ligar com a literatura, o momento que aquele poema foi escrito. Em cima disso, a música também muito importante na VUNESP. Tá? Então, eu acho que vem em cima disso aí a prova. Tá? Eu falo assim, outra questão que eu falo muito da VUNESP, que é o seguinte: a VUNESP, você sai da prova pelo menos sabendo assim, porra, aquilo que eu fiz, aquilo que eu errei é porque eu não estudei, ou eu lembro que o professor falou, mas eu não consegui entender aquela matéria, ou foi tranquilo, eu estou bem preparado, eu fiz isso, a questão eu sabia, até poderia até complementar mais. Então, ela não chega com grandes surpresas, assim, ou coisas mirabolantes. Então, isso eu acho um ponto importante da VUNESP. Entrando na questão do Jonas, aí eu até lembrei de uma questão aqui que estava lendo. Talvez por esse ano de pandemia, talvez a VUNESP venha com alguma questão sobre pandemia, mas não a pandemia atual, talvez aí ela vai jogar mais a questão de atualidades, mas pandemia, momentos, não vou chamar de pandemias, que doenças em momentos anteriores, porque todo mundo agora está a peste negra do século XIV, a crise da Baixa Idade Média, e só lembra dessa doença, mas lembram que nós tivemos doenças em outros períodos históricos, nós tivemos na Roma Antiga, até alguns falam que foi até a causa da derrota dos cartagineses para os romanos, nós tivemos no século de Péricles, na Grécia, século XV, que talvez o apogeu da democracia, o êxtase da democracia ateniense, você teve doenças que assolaram a cidade, uma das causas, as péssimas condições de higiene, e depois a peste negra também importante, e entrando um pouquinho a gripe espanhola, que até é muito criticado, que até tem uma questão até que o Jonas falou aí, xenofóbica. E um aluno esse dia para trás me falou sobre isso, viu, Jonas? A respeito de, a gripe chinesa criou uma certa xenofobia, né? Aí eu falei, primeira coisa, aí eu estava falando de peste negra, né? Falei, mas naquela época não teve a questão xenofóbica, pelo menos. Eu falei, aí que você se engana, porque na Europa, muitos diziam que as doenças eram trazidas pelos asiáticos, ou seja, judeus foram os grandes transmissores das doenças, que também a peste negra não apenas diminuiu a população, mas ela levou uma crise comercial, ela levou a diminuição da população e até crescimento comercial de outras regiões. O caso de Portugal, que começa a ter um entreposto, né, entre a região do norte da Itália e Flandres, que ali eles passavam, e Portugal tem um crescimento muito interessante, né? Então, pensando em cima disso aí. Tá? Valeu, Carlinhos, muito obrigado. Edgar, eu vou te pedir 2 favores. Que você fale um pouquinho de história do Brasil para a gente. E já que o Carlinhos falou que é tão importante a história do Brasil em relação à história geral, me lembre de não convidar ele da próxima vez. Tá? Então, a gente vai boicotar ele da próxima vez. Eu tenho direito de réplica. Não falei isso. Isso é matemática. Eu fiz um percentual. Olha aí, Gilson. Tá vendo? Sou bom de matemática. Você aprendeu isso com o Renato? Eu chutei, eu nem sei o que significa percentual. Eu aprendi essa palavra ontem. Então tá bom. Edgar, o que você pode dizer pra gente da prova de história do Brasil e qual dica você queria deixar pra galera? Bom, o seguinte, arrematar o que a galera falou, porque é tudo isso e mais um pouco. Eu acho assim, como nós vivemos um momento tão difícil, cara, tão difícil, eu acho que né, que a VUNESP, por exemplo, vai ter o cuidado de trabalhar questões que abranjam o maior número de pessoas com uma capacidade de interpretação. Então, como o ensino público foi abatido, né, esse ano pela questão aí da pandemia, a dificuldade de se chegar aos alunos, os alunos chegarem ao ensino, então eu acho que eles vão ter um respeito com os alunos do colégio público, que vão chegar com um déficit maior do que nós sabemos que já existe. Então, eu acho que eles vão evitar questões que exijam muito a sala de aula, o conteudismo, a data, o fato em si, mas mais uma questão de interpretação. Então, a questão do texto, no texto te fornecer uma questão de uma interpretação de um conceito, de um fato histórico, mas em cima de um raciocínio, uma coisa mais elaborada que permite o aluno do colégio público que por mínimo que tenha tido acesso à educação esse ano, ele tenha condições de resolver.
para tentar criar uma equidade maior entre o aluno do colégio particular e do ensino público. Eu acho que haverá esse respeito. Então, nós não vamos ter aquela questão, apesar de que a Unesp ela não é assim, a FUVEST gosta muito, de colocar um assunto que raramente é trabalhado no ensino médio. Um fato histórico que um ou outro vai citar, que dificilmente será citado. Vamos ver que vai distinguir quem é o joio, quem é o trigo, quem estuda mais, quem estuda menos. A Unesp ela não faz isso, ó, esse ano, muito menos. Eu acho que serão textos, com questões com alguns textos um pouco maiores, uma capacidade de interpretação e uma equidade entre o aluno do ensino público e o ensino privado. Em termos de história do Brasil, eu penso igual o Carlinhos, o Jonas e o Giovanni. Então, por exemplo, quando se fala de pandemia, eu não considero que o vestibular ele é óbvio. Ah, vai cair a gripe espanhola. Pode cair. Ah, vai cair a peste bubônica. Pode cair. Mas, por exemplo, algo mais ligado à nossa realidade, que é a questão da varíola, né? Se você pegar os 4 últimos vestibulares da Unesp, nós tivemos questões que falam em guerra bacteriológica, né? Guerra biológica. Essa coisa do europeu no contato com os povos indígenas americanos, os povos autóctonos nativos, e o que isso causou em termos de dizimação. Hoje eu estava gravando uma aula, eu estava citando a questão dos índios Goitacá, né? Guerreiros não se dobraram ao domínio português. Guerra bacteriológica, varíola, dizimação. Então, eu acho que nesse sentido, né, para trazer um pouco para essa nossa realidade. E eu acho que eles vão dar uma cutucadinha nessa questão da ciência, da valorização da ciência. Então, textos de interpretação e interdisciplinares, por exemplo, a questão de literatura. Eu acho que história e geografia se casam, na verdade, é uma coisa única. Mas, por exemplo, a questão da literatura, né? Em história, utilizar-se de termos literários para se fazer uma relação com um determinado momento histórico. E, em termos de história do Brasil prático mesmo, colônia. E falou colônia, trabalho escravizado, tráfico negreiro, o impacto do escravismo na sociedade brasileira até os dias de hoje. Então, eu acho que a Unesp ela vai trabalhar nesse sentido, né? E aquelas questões que eu diria, vamos lá, né? O vestibular abre vaga para a universidade, então precisa ter a prática do número de acertos e erros. Algumas questões meio factuais mesmo, só que, assim, aquelas que são trabalhadas em todo o colégio, público ou privado. Então, por exemplo, segundo reinado, alguns fatos específicos do segundo reinado, Getúlio Vargas, ou, por exemplo, a República Liberal 46-64, sobre um ou outro presidente. Então, falar, por exemplo, sobre um Juscelino Kubitschek, sobre um plano de metas, ou a questão do João Goulart e o golpe de 64, e o porquê não regime militar, mas sem muita dificuldade, mas trabalhar alguma coisa relacionada ao que hoje se fala muito, que é o negacionismo, que é a questão de que, olha, eu preciso de informação para tocar o meu governo, né? Então, se existia um SNI, hoje você tem a ABIN, hoje você tem o aparelhamento do Estado, por que não trabalhar alguma questão no regime militar que tente mostrar ao aluno que o momento que nós vivemos hoje é eco de um passado, né? Que você tem um anacronismo de um governante tentando restabelecer uma situação já ultrapassada há 30, 40, 50 anos. Então, assim, sendo bem prático, eu acho que em termos de questões de história do Brasil, questão de colônia ligada ao tráfico negreiro, questões ligadas à dizimação das populações nativas, às populações indígenas. Em termos de segundo reinado, a questão das leis abolicionistas. Em questão de Primeira República, aquelas questões que são muito trabalhadas, que são as bases sociopolíticas, coronelismo, política dos governadores. Eu acho que algumas questões da Unesp elas serão muito assim, né? Política dos governadores, presidente tal, qual era a função disso? Eu acho que 2 ou 3 exercícios será nesse sentido, né? Para abranger uma quantidade maior de alunos, tanto do colégio público quanto do colégio privado, meio que respeitando a situação que nós estamos vivendo hoje. Valeu, Edgar, muito obrigado pela sua contribuição. Agora, meu amigo Luiz, vou te deixar livre para você contribuir da forma que você quiser sobre a prova, sobre os conteúdos. Você que está mais presente, que está mais recente também, o que você pode contribuir para a gente? Beleza, Gilson. Então, eu fiquei pensando aqui, né, em tudo que o Carlinhos, o Edgar, o Jonas e o Giovanni também comentaram, e acho que, assim, é importante bater na tecla de que a Unesp é uma prova crítica, né? Então, isso é um ponto-chave que a gente precisa ter em mente. Pensando nisso, eu estava lembrando aqui quando eu prestei o vestibular, em 2013, e
E daí eu lembrei que, se não me falha a memória, acho que foi no vestibular da Unesp mesmo, que caiu uma questão sobre as manifestações de junho de 2013, né? Aquelas questões, aquela dos não só pelos 20 centavos, aquela bolha que desencadeou um pouco de tudo isso que a gente tem vivido hoje em dia, né? E eu acho que é importante pensar nessa questão, por exemplo, questão do negacionismo científico, questão da vacina, e eu poderia ver muito bem, por exemplo, uma questão de química com história, sabe? Nessa questão de vacina, essa questão de produção de vacinação, né? Pensando, relacionando um pouquinho com essas ideias de até esse movimento anti-vacina, né? Esse movimento mais recente também. E eu, particularmente, pensaria um pouco, saindo um pouquinho dessa ideia de pandemia, de vacina, eu pensaria um pouquinho também na questão de eleições. Eu acho que isso é algo que tem sido, tanto por esse ano ter sido eleição presidencial lá nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que desde algum tempo atrás, já desde 2018, que as pessoas, alguns políticos vêm batendo nessa questão de que, por exemplo, no Brasil, a urna eletrônica, ela oferece riscos, né? Tem risco de fraude, enfim, fraudes eleitorais, e talvez até associando um pouquinho com o que o Edgar falou, pensando na República Velha, acho que seria algo interessante também que eles poderiam até trazer, né? Mas pensando um pouquinho nesse movimento das eleições e como são esses discursos contrários, né, às eleições. Igual lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, o Trump perdeu as eleições para o Joe Biden e ele, né, aquele famoso stop the count, né, pare a contagem, porque ele afirmava que havia acontecido uma fraude e tudo mais. E aqui em 2018, mesmo com o Bolsonaro sendo eleito, ele falou que a urna eletrônica ela passou por algum processo de fraude, mesmo ganhando, né? Então, 2014 também, lá com a Aécio, com a Dilma, teve esse mesmo discurso, e foi só aumentando a bola de neve até os dias de hoje, né? Então, acho que isso é uma questão importante pensar nessa questão crítica, né? A Unesp ela é uma prova muito crítica, diferentemente de alguns outros vestibulares que são um pouco mais conteudistas. E uma outra dica também, assim, que eu pensei, a minha irmã ela falava muito isso para mim, quando ela é um pouquinho mais velha do que eu, né? Ela falava muito isso, né? Se você vai prestar história, se você vai prestar direito, se você vai prestar alguma coisa de humanas, você meio que já tem que ser bom nas humanas, né? O seu diferencial vão ser as outras, né? Então vão ser as biológicas, vão ser as exatas. Então, se você é bom em humanas, é ótimo que você seja. Você precisa, né? Infelizmente, para o vestibular, que é bem... ele acaba cobrando muito isso, né? Das questões, mas você tem que ter esse diferencial das outras áreas. E é a mesma coisa para medicina. Quem está prestando medicina, normalmente, tem que ser bom nas exatas, tem que ser bom nas biológicas, né? Jonas, quer falar alguma coisa? Só completando aí o que você está falando, a Unesp traz outra coisa diferente. Foi o que o Luiz falou. É uma prova que, se você pegar linguagem e humanas e sociais, dá quase 70% da prova. É uma prova onde humanas tem um peso muito maior do que nos outros vestibulares. Tá? Então, assim, o aluno tem que ficar muito focado nisso também. Porque, às vezes, eles deixam humanas um pouco de lado, né? Porque por achar mais tranquilo. Na Unesp, é o que vai fazer a diferença mesmo. É o que o Luiz acabou de falar. E acho que isso acaba estimulando, né? Apesar das ciências humanas elas serem bem atacadas de tempos para cá, né? Acho que isso acaba estimulando para que você pense um pouco, né? Para que você saia um pouco daquele modelo engessado da fórmula das exatas, né? Que isso vai te dar uma aprovação. Acho que pensar no modelo da Unesp, modelo de primeira fase que a gente está pensando agora, né? 1/3 da prova são ciências humanas, outro terço linguagens, né? Então entra inglês, entra língua portuguesa, entra algumas questões interdisciplinares com história da arte também, né? E o outro terço é para exatas e biológicas, né? Então, 2/3 da prova você tem que garantir em humanas e linguagens. Daí você corre atrás do outro terço. Já é um pouquinho diferente, por exemplo, para quem vai prestar engenharias, para quem vai prestar biologia, né? Então, acho que pensar que o seu diferencial, se você está prestando uma carreira que não seja de humanas, vão ser as humanas. Então, foquem nisso, né? Acho que
O vestibular da Unesp, ele mostra o quão importante que é você ter uma consciência crítica, você ter um conhecimento histórico, um conhecimento geográfico e todas essas outras questões que eu acho que é bem importante. Mas no restante, acho que eu assino embaixo em tudo que os professores falaram também. Valeu, Luiz, muito obrigado. Unespianos humanos, agora ponderações finais de cada um possa falar um pouco, desejar boa prova ou que queiram acrescentar mais para os nossos alunos. Vou seguir minha ordem do visor aqui, vou começar pelo Jonas. Bom, eu só quero desejar boa prova a todos. Espero que todos se saiam bem. Lembre-se que esse ano é um ano atípico, então também não adianta achar que o mundo acaba esse ano, porque não acabou e vida que segue. Concentrar e ir lá fazer o melhor e saber que o melhor esse ano talvez não é o melhor que você poderia apresentar dadas as circunstâncias. Eu acho que o aluno tem que levar isso em conta, os pais têm que levar isso em conta e nós também, professores, temos que levar isso em conta. Está faltando um pouco de humanidade, de compaixão nas pessoas. Eu acho que é a hora da gente demonstrar um pouco isso agora, nesse momento tão importante para esses meninos. Muito obrigado, Jonas. Obrigado pela sua participação. Edgar, e você? O que você pode acrescentar para a galera aí? Pegando um gancho que o Jonas falou, eu acho isso também, Jonas, mas eu tenho a seguinte sensação, cara, os nossos alunos, os alunos que a gente trabalha, cara, eles são muito bacanas, cara. Né? Eu vejo neles uma formação humana muito legal, eu vejo uma sensibilidade muito bacana, eu vejo um brilho, né? Apesar de esse ano ter sido da forma como foi, né? Mas o brilho nos olhos de pessoas que querem entender o mundo em que vivem e que às vezes se colocam contra assim uma realidade que eles próprios vivem. Então a gente leva uma realidade para eles que eles, sabe, passa a gerar uma reflexão. Essa reflexão nesse momento ela é fundamental, porque numa prova crítica igual ao Unesp, ela não exige que você pense igual a ela exige a reflexão. Você não precisa pensar igual a mim, igual ao Jonas, ou Carlinhos, ou Luiz. Você tem que ser reflexivo, ter uma postura questionadora, você tem que ter um olhar diferente, você não pode aceitar, né, um país em que vivemos e que sabemos que está tudo errado. Agora, você encontrar uma maneira, ou outros caminhos, vários caminhos, é isso que é o bacana. Eu vejo um caminho, o Jonas vê um outro, o Carlinhos vê um outro, o Luiz vê um outro, você vê um outro caminho. E cada um enxergue um caminho que seja um caminho bacana, e que seja crítico, e que, em cima dessa crítica, apesar dos vários caminhos, que se encontre um caminho melhor, né, do momento em que vivemos. Eu acho que a Unesp ela trabalha essa questão, né, esse cuidado, essa sensibilidade. Não é à toa que vocês comentaram com toda a razão, né, o peso de humanas na Unesp, como um todo, ela é muito grande. Porque eu quero um médico que tenha uma humanidade, eu quero um engenheiro que tenha uma humanidade, eu quero alguém que vai fazer ciências naturais ou exatas. Ele não precisa conhecer história, ser um apaixonado por filosofia e sociologia, mas ele tem que ser crítico, ele tem que querer melhorar, ele tem que querer ser uma pessoa melhor, num mundo melhor para todos, e não apenas para alguns. Então, eu acho que esse é o espírito da Unesp, tanto para quem estuda, para quem se forma, né, como para quem está querendo entrar. Então, o meu desejo é muita sorte, tá? Muita sorte a todos, que todos consigam atingir os seus objetivos, tá? Não estou nem falando nesse momento de estudar mais, estudar menos, né? Que sejam reflexivos, sejam cuidadosos, sejam humanos e tenham um olhar bacana sobre o todo. Boa sorte para todo mundo. Valeu, Edgar, muito legal. E pegando um gancho que você falou aí, a questão do pensamento crítico, eu vou me citar como exemplo aqui. Fui seu aluno, fui aluno do Carlinhos, estou sendo aluno do Jonas agora, esse ano, acompanhando a filosofia e sociologia, e foram professores vitais na minha formação, principalmente nessa questão do conhecimento crítico, algo que me ensinou a ter autonomia, né? O Carlinhos, a gente teve uma relação bem próxima quando eu fazia cursinho, e ele me cobrava isso, de ser mais crítico, de pensar por si mesmo, e quebra um pouco essa visão de que o professor, ele está só, ao passar conteúdo, ele já está passando a visão dele, mas não, a gente tenta fazer esse trabalho de despertar essa criticidade no aluno, e isso é muito importante, tá? Então, assim, eu dou o meu testemunho como prova disso.
Agora você, Carlinhos, o que você pode acrescentar aí para a gente? Tá, minha filhinha estava aqui. Primeiro, desejar uma boa prova para todos, tá? Falar a mesma coisa que eles falaram aí, o Jonas falou, o Edgar falou, você falou, Gils, e falar que espero que vocês ajudem, vocês entrando na Unesp, ajudem a manter essa identidade da Unesp, que o Edgar disse no começo da palavra, mantendo essa criticidade na Unesp, e que você também faça uma outra grande embate dentro da Unesp, que é manter ou tentar fazermos que seja uma da faculdade bem democrática. Acho que isso é importante. A Unesp sempre primou isso aí. Pelo menos nós existimos, talvez naquela época, ainda não tinha, a discrepância era muito grande, principalmente o Edgar lembra bem disso, o curso de Direito era um curso muito mais elitizado, né? Principalmente o Direito matutino, né? Era bem elitizado, e nós da História quase sempre renegados. Mas a gente sempre lutamos para que a universidade tivesse mais verbas, lutamos para que tivéssemos RU, o Edgar lembra dessa luta, que eu era de Franca, apesar de sempre estar ali falando com o pessoal que necessitava daquilo, lutando por uma biblioteca mais dinâmica, uma biblioteca ativa, coisa que na época, quando entrei na Unesp, não tinha nada dessa questão da biblioteca ativa, dinâmica, nós tivemos a luta. Então, você que vai entrar para a Unesp, prepare também, não apenas para estudar, para adquirir conhecimento, formar apenas uma mão de obra, mas que você mantenha essa identidade democrática, uma lutadora, uma crítica, para mesmo quando sair da Unesp. Tá? E tomara que vocês sejam muito bem-vindos no ano que vem à Unesp. Façam o ano de entrada, o portal de entrada 2021 sua, para essa grande família Unesp, dessa identidade Unesp. Tá certo, Carlinhos, muito obrigado. E você, Luizão, suas ponderações finais aí para a gente. Bom, antes eu quero desejar uma ótima prova, né? Que vai ser, ainda tem um tempão, né? Tem um pouco mais de um mês, vai ser lá no finalzinho de janeiro, então agora tentem dar uma descansada, pelo menos nesse finalzinho de ano, né? Não adianta vocês tentarem estudar, falarem que vão colocar tudo em dia agora. Natal, Ano Novo, aproveitem, né, pessoal? Se quiserem dar uma revisadinha no começo do ano, vão lá, mas tudo light, tá, pessoal? Agora, gente, vocês precisam ter a calma para fazer a prova, vocês precisam ter seriedade no dia também da prova, não só com relação à prova em si, mas com relação aos cuidados, né? A gente ainda está em uma pandemia, então tomem esses cuidados. E, no geral, assim, destruam a prova, tá, pessoal? Uma prova gostosa de fazer mesmo, igual os professores falaram. E eu vou dar um conselho que eu recebi de um professor lá em 2013, quando eu fazia cursinho. Ele era um professor de matemática e ele me disse, não me disse, né, mas ele disse aos alunos que, independentemente da carreira que vocês forem seguir, seja história, seja geografia, filosofia, letras, ou medicina, engenharias, direito, enfim, vocês precisam passar o conhecimento que vocês têm de alguma forma. Ele não pode ficar com vocês, ele não pode morrer com vocês, tá, pessoal? Então, lembrem-se que, independentemente da área que vocês seguirem, vocês têm que fazer esse conhecimento alcançar o maior número de pessoas que vocês podem. E acho que a gente que está na área de educação, para nós parece que faz um pouco mais de sentido, né? Mas todas as profissões têm a sua importância e acho que isso é essencial. Não prestem uma prova por dinheiro, não prestem uma prova por status, prestem uma prova porque é o que vocês querem fazer e é o que vocês se enxergam fazendo pelo resto da vida, ou se de repente vocês resolverem mudar também, não tem nenhum problema mais para frente, né? Mas o importante é que vocês passem o conhecimento de vocês de alguma forma para as outras pessoas. Família, amigos, alunos, para quem desejar ser professor, ainda que seja um pouco mais raro isso, né? Mas é isso, gente. Excelente. Valeu, Luiz, muito obrigado. Galera, então aqui a gente encerra. Nossos alunos do novo colégio, quem vai ver a gente aí no YouTube, pegue todas essas dicas aí. Para mim foi uma honra trabalhar com mestres e um grande amigo que é o Luiz aqui nessas dicas, falar um pouquinho da Unesp para vocês. Boa prova, forte abraço e, uma vez Unesp, sempre Unesp. Obrigado.